Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno da BM Invest e hoje eu trouxe aqui para vocês uma ferramenta que vai a partir de hoje facilitar os seus investimentos em bolsa de valores. É uma planilha que efetua o cálculo automático de DARF. Então, se você não conhece as regras para o imposto de renda, para recolhimento aí do imposto das operações, não precisa se preocupar, porque dentro da planilha já tem todas essas regras de ações e fundos imobiliários. E caso você saiba das regras, você sabe que quando você tem um prejuízo, você pode acumular esse prejuízo para bater um lucro futuro. Mas a planilha, ela já faz isso de forma automática, então você também não precisa se preocupar com isso. Essa planilha é gratuita, eu vou estar deixando o link aqui na descrição de um grupo onde a gente já disponibilizou uma planilha de controle e tem um vídeo aqui no canal que eu também vou deixar na descrição caso você ainda não tenha uma planilha de controle, e aí você pode assistir e baixar essa planilha. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa seu gostei que isso ajuda demais o canal a crescer e faz com que a gente consiga trazer aqui novas planilhas, novas ferramentas para facilitar aí os seus investimentos ao longo da sua caminhada na bolsa. Fechou? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são as regras para ações e fundos imobiliários e que essas regras estão dentro da planilha para você estar ciente como a planilha faz os cálculos. Então vamos lá. Então aqui, ó, as regras para ações e fundos imobiliários, ações em day trade, a alíquota é 20% do lucro. Então se você fez day trade, 20% do lucro. Em swing trade acima de 20 mil negociações, você tem que recolher 15% do lucro. Por que acima de 20 mil? Porque abaixo de 20 mil em negociações, você tem isenção de imposto. Ou seja, caso você tenha aí o total de negociações do mês abaixo de 20 mil e teve um lucro, você não precisa recolher DARF. Então você tem essa isenção. E também tem a vantagem que, caso você tenha prejuízo abaixo de 20 mil, você pode acumular e você só vai utilizar quando você negociar ações acima de 20 mil e tiver lucro. Então, mesmo que depois você tenha lucro, você não precisa se preocupar se a negociação estiver abaixo de 20 mil, que você não vai precisar fazer o abatimento aí do prejuízo. E o mais importante é que a planilha já sabe disso, então está dentro das regras dela aqui, dos critérios aqui de cálculo dela, então você não precisa se preocupar, é mais para você estar ciente de como que funciona. Em fundos imobiliários, a alíquota é 20%, seja day trade ou swing trade. Então vamos dar uma olhada aqui nas regras para que você possa abater prejuízo. Então as regras para abater prejuízo, ações em day trade só abate com ações em day trade. Então você não pode abater quando você faz swing trade em fundos imobiliários, em ações. Então day trade somente com day trade. Ações swing trade somente com ações swing trade, e é como eu já expliquei. Se você tiver um prejuízo, você só vai abater quando você tiver um lucro passando de 20 mil em negociações. E os grandes investidores, o que eles fazem para ter mais vantagem utilizando essa regra? Todos os meses eles vendem ações com base nessa regra. Eles vendem, então eles negociam abaixo de 20 mil, obtêm o lucro, reinveste esse lucro e aí eles não precisam recolher o imposto. Então, para você saber, quando você tem essa vantagem, você precisa utilizar para que você consiga não pagar imposto. Porque o imposto ele vai afetar diretamente os seus investimentos. E dessa forma você consegue reinvestir um dinheiro que seria para pagar um imposto aí de alguma operação. E em fundos imobiliários, a única regra é que FIIs só abate com FIIs. Ou seja day trade ou swing trade, fundo imobiliário só abate com fundo imobiliário. Visto que a alíquota é igual tanto para day trade quanto para swing trade, que é 20% do lucro. E agora a gente vai dar uma olhada aqui na planilha, onde eu deixei algumas operações preenchidas para a gente ver como que a planilha faz o cálculo para a gente e como que ela já faz o abatimento e traz a DARF. Então vamos dar uma olhada aqui agora. Então estamos aqui na planilha, galera, e eu já deixei para vocês aqui umas operações preenchidas aqui de janeiro e fevereiro. Eu mudei a coloração ali só para que a gente consiga ver a diferença aí de janeiro para fevereiro aqui das operações, mas a sua planilha ela vai vir com uma cor só, ok? E outra coisa, caso você queira incluir novos dados, você pode ver que aqui embaixo as linhas estão em branco. Então o que você precisa fazer? Basta você vir na linha em branco abaixo da última linha que você preencheu e aí, por exemplo, você pode digitar aqui ó, e dar um Enter, ó, que ele já preenche a linha para a gente. Tá vendo? Caso você preencher uma para baixo da última que você preencheu, não vai dar um auto preenchimento. Então sempre lembra, isso aí é um detalhe, de preencher abaixo da última linha aqui
que ele vai preencher na planilha para a gente e vai abrindo aí corretamente os campos, ok? Outra coisa, aqui ó, nessas caixinhas laranja, é só você passar o mouse aqui no título que ele vai te dar a instrução de como preencher, mas eu vou estar falando aqui para vocês também como que funciona. Então aqui na primeira coluna, basta você digitar F para fundos imobiliários e A para ações. Caso você tenha negociado ações, então digite a letra A, se for fundo imobiliário F. Na segunda coluna aqui, a gente vai colocar se é day trade ou swing trade. Então, para não ter que ficar escrevendo, você coloca D para day trade, operações em day trade, e S para operações em swing trade. Aqui no ativo, você vai preencher o ticker do ativo aí, o código dele. Aqui você vai preencher o dia. E aqui no mês, você não vai conseguir colocar mês 1. Repara o que vai acontecer se eu tentar colocar mês 1 aqui, ó, por exemplo. Olha lá, ó. Ele me dá uma informação falando, ó, seleciona o mês, o qual deseja, ou digite seu nome completo. Exemplo, janeiro. Por quê? Você não precisa ficar digitando aqui. Basta você clicar em cima. Aqui tem um botãozinho ó, que você clica e ele já abre para você aqui os meses. Então, no caso aqui, eu vou deixar janeiro. No ano, se eu tentar colocar 2023, ele não vai permitir. Ele vai permitir colocar os dois últimos dígitos do ano para você não ter que ficar perdendo tempo aí digitando esses 4 dígitos. Aí, caso você digite 4 dígitos, por exemplo, ó, o que ele vai falar? Também vai dar uma mensagem. Ó, digite apenas os dois últimos dígitos do ano. Exemplo, para 2023, digite 23. E aí, quando for 2024, você vai digitar o 24, beleza? E aqui, ó, no caso, o valor da venda, você vai colocar o valor que você vendeu, a quantidade vendida, o valor da compra e a taxa se teve. Lembrando que você só vai preencher até aqui. Essas outras fórmulas aqui eu vou deixar bloqueada para que você não corra risco de preencher errado, porque aqui tem fórmulas, se você olhar aqui em cima. Ó. Então você não precisa se preocupar em ficar, caso você tenha um erro aí em apagar ou preencher de forma incorreta, o problema de ficar procurando para corrigir aí outras informações. Então você não precisa se preocupar com essa parte do lucro bruto em diante. E aí o que acontece? Eu já deixei aqui as operações e deixei aqui propositalmente então em fundos imobiliários aqui, ó, menos R$10 de prejuízo. Deixei aqui em day trade, ó, menos R$200 de prejuízo. Deixei aqui ó, em swing trade, menos R$200. E deixei aqui em swing trade, R$200 positivo. Então, repara aqui ó, que tem a letra I nessa caixinha. Ó. Então, I quer dizer que você é isento. Então, nesse caso, você negociou aqui e foi isento, porque você negociou abaixo de 20 mil. E eu vou estar mostrando para vocês como que você faz para saber que você negociou abaixo de 20 mil. E aqui, ó, repare que a alíquota é zero. Por quê? Porque não tem imposto de renda. Então, você não precisa recolher imposto. Agora, caso a gente passasse de 20 mil, aí a gente vai ver o que a gente precisa fazer aqui para recolher esse imposto. E aí, ó, repare que esses R$200, ele está aqui, ele ficou acumulado para a gente. A planilha acumulou esses 200, porque não precisou abater por esses 200 aqui positivo. E aí, eu vou mostrar aqui agora, então, as operações de fevereiro. Então, se a gente olhar aqui ó, no resultados, vir aqui em resultados, e olhar no gráfico, ó, tem janeiro de 23, fevereiro e março. Bruno, mas e se eu quiser ver abril, maio, junho? Eu deixei assim de propósito, para quê? Você vem aqui, ó, clica no gráfico, clica aqui ó, no filtro, você pode clicar aqui, e aqui ó, vai abrir uma caixinha falando os meses que você quer selecionar. Então, no caso, eu deixei os 3 aqui primeiros, mas, por exemplo, você poderia selecionar todos os meses do ano aqui e dar um aplicar. Ó. Repara que vai acontecer. Ó. Então, ele já trouxe aqui as informações e está para mim aqui, então não teve DARF. Então, realmente não teve, por quê? Porque eu tive prejuízo e a única que eu tive lucro, eu era isento. Então, vamos ver aqui agora nas operações de fevereiro. Então, eu coloquei aqui ó, em fundo imobiliário em fevereiro, eu tive um lucro de exatamente R$10. Então, ou seja, se eu tive 10 de prejuízo e tive 10 de lucro, então é zero, então não tem DARF. Então, se a gente olhar em resultado, realmente ó, não tem DARF. Por quê? Porque tudo bem, tá em lucro, mas eu tinha um prejuízo anterior, então a planilha já fez esse abatimento para a gente. E aqui, ó, no caso de day trade, a gente também teve um lucro. Então, aqui nas operações de fevereiro, a gente teve lucro. Só que em fundo imobiliário, a gente abateu pelo próprio fundo imobiliário, então ficou zero. No caso do day trade, a gente tinha um day trade aqui ó, negativo, então, ou seja, um day trade positivo ficou 0 a 0. Então, realmente não é para ter DARF. E agora aqui, ó, a gente teve R$800 de lucro no swing trade. E aí está falando para a gente que é isento, ó, igual a operação de cima.
Só que lembra que a gente tem que ver se dentro daquele mês a gente passou dos 20 mil em negociações, para que a gente saiba se a gente precisa recolher imposto ou não. Então vamos ver aqui agora como que a gente vai fazer. Então a primeira forma aqui que você pode fazer, você clica em resultados. Se você reparou aqui, ó, tem ó, total de negociação 10.800. Então eu vou dar um atualizar. Sempre que você quiser que esses dados aqui na esquerda sejam atualizados, você clica aqui ó, na guia dados e clica aqui ó, em atualizar tudo. Então ele já atualizou, apareceu para mim em fevereiro, que antes não estava aparecendo. Então eu vou selecionar o quê? A regra não é só para ações dos 20 mil de negociações, então eu vou selecionar aqui a letra A e aqui em cima ó, tem uma caixinha onde está explicando o que você precisa fazer para que você faça o recolhimento, mas eu já estou mostrando aqui para você também. Caso você tenha dúvida, você segue o passo a passo aqui dessa caixinha. Então aqui nesse caso, ó, eu vou recolher de ações, o ano é 2023, só que o mês que eu vou recolher, vamos dar uma olhada como que ficou em janeiro o total de negociação. Porque aqui está mostrando 31.700, porque ele está mostrando de janeiro e fevereiro somado. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, janeiro. Ah lá, janeiro a gente negociou 10.700 em ações. Então, ou seja, eu não precisei fazer nada lá e propositalmente eu deixei dessa forma para que a gente não precisasse. Só que propositalmente também eu deixei em fevereiro, ó, que a gente passou, ó. Então aqui, ó, deu aqui, ó, 21 mil em negociações. Então a gente passou de 20 mil em negociações e a gente teve lucro. Então o que que a gente vai precisar fazer? Voltar aqui em DARF e só nas operações de fevereiro, em ações com swing trade, a gente vai precisar mudar a letra I para a letra N. Como que a gente faz isso? Nesse caso aqui, ó, essa operação, a gente vem aqui, ó, clica, vai abrir também uma caixinha aqui, ó. Então a gente clica aqui e vai mudar para N. Repara que aconteceu aqui, ó, mudou para 15%. Só que lembra que a gente tinha um prejuízo aqui de R$ 200? Então o que que a planilha vai fazer agora? Ela vai pegar esses 800, tirar esses R$ 200, então vai ficar R$ 600 de lucro, e aí ela vai recolher 15% desses R$ 600. Então no caso aqui, 15% de R$ 600 vai dar R$ 60 mais 5% vai dar R$ 90 de DARF então. Então, ou seja, quando a gente vier para resultados, vai ter uma DARF de R$ 90. Então, repara que tem aqui ó, uma DARF de R$ 90. Então, você precisa recolher essa DARF no mês de fevereiro e pagar até o último dia de março, que é assim que funciona a DARF. E aqui no título do gráfico, ó, repara que tem ó, total de DARF a pagar se for maior que R$ 10. Porque caso seja menor do que R$ 10, você não precisa efetuar o pagamento. Você acumula esses R$ 10 até que ela seja maior do que 10. Você precisa fazer esse acúmulo? Não, a própria planilha também vai fazer isso. E eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então vamos voltar aqui em DARF. Ó. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos dar uma olhada aqui, galera. Ó, eu preenchi aqui uma operação em março para a gente ver o que acontece na planilha quando a gente tem uma DARF menor do que R$ 10, como que a planilha vai reagir. Então nesse caso aqui a gente teve um lucro em março e aí a gente teve que recolher aqui então desses R$ 10 os 20% porque era uma operação em fundos imobiliários. Então deu aqui uma DARF de R$ 2. Então se eu vier aqui em resultados, ó, repara que de março em diante está aparecendo esses R$ 2. Quer dizer que, como eu não tenho que pagar a DARF menor do que R$ 10, eu tenho que acumular até que eu tenha uma DARF superior a 10. E o que a planilha faz? Ela fica segurando esses R$ 2 para a gente. Agora vamos ver aqui, ó, se a gente tivesse uma operação em abril e a soma da DARF de março com a de abril fosse superior a R$ 10, o que iria acontecer aqui depois? Então é só você vir aqui em DARF. Vamos ver aqui, ó, vou colocar aqui só para a gente fazer uma simulação, ó. E galera, eu estou pulando uma linha aqui só para o vídeo ficar visualmente apresentável as operações para não ficar muito bagunçado aí. Mas você pode preencher uma operação debaixo da outra, não precisa pular uma linha, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Então nesse caso aqui, eu vou colocar que a gente teve aqui ó, um lucro de R$ 90. Então nesse caso, 20% de 90 é 18 e 20% de 10 é 2, então nossa DARF lá tem que ser R$ 20 para o mês de abril. Então eu venho aqui, ó, repara. Perdão, para o mês de março, porque eu não troquei aqui, ó. Então, vou trocar aqui, ó, para abril, ó. Então, vamos trocar aqui. Ah lá, repara o que aconteceu. Então, ele pegou os R$ 2 de março, mais os 18 de abril. Então, deu a DARF em abril. Lembrando que, quando a sua DARF é no mês anterior, você tem que recolher a DARF no mês da operação e tem até o último dia do mês seguinte
para efetuar o pagamento. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo em setembro, supondo que eu tive DARF em agosto, então eu teria que recolher em agosto as DARF das operações e teria até o último dia útil de setembro para efetuar esse pagamento. E outra coisa, galera, caso você esteja usando uma versão do Excel ou até mesmo usando o Google Planilhas para fazer aqui a utilização dessa planilha, pode ser que não funcione esses botões aqui, mas não precisa se preocupar, porque esses botões é só para a gente ver se a gente teve o total de negociação acima de 20 mil. Mas como que a gente vai fazer caso não funcione esse botão? Então eu vou mostrar aqui agora para vocês. Ó. Você vem aqui em DARF, então você vai selecionar o mês que você quer recolher a sua DARF. Então no caso aqui, ó, vamos supor que é fevereiro, que a gente viu que lá deu 21 mil, deu superior a 20 mil. Então, eu vou selecionar fevereiro. Só que você repara aqui, ó, que tem fundo imobiliário aqui, ó. Então, o que eu preciso fazer? O total de negociação só vale para ações. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e desmarcar o fundo imobiliário. Eu clico ali e desmarco o fundo imobiliário. Prontinho, agora ficou só ações. O que eu tenho que fazer? Somar. Para mim somar aqui, ó, é bem simples. Podia ter muitas operações aqui, 10 operações, não teria problema. Você seleciona a primeira e arrasta aqui para baixo, ó. Se tivesse mais operações, era só você arrastar. E aí aqui embaixo, aqui, ó, pode ser que você não esteja vendo, mas aqui já deu o total aqui de negociação de 21 mil. Então, caso aqueles botões não funcionem para você, não precisa se preocupar, você utiliza aqui. E caso você queira desfazer esses filtros que você fez, você não precisa vir desfazendo um a um. Você vem aqui na guia dados e clica aqui, ó, em limpar filtros. Então, se a gente ver aqui, ó, cliquei aqui, ó, limpar filtros, ó. Ah lá, acabou de limpar. Ou você pode desfazer o filtro um a um da forma que você filtrou. E também mais uma coisa, você pode olhar aqui depois e falar assim, a planilha só vale até fevereiro de 2024? Não, galera, basta você clicar aqui na célula que você quer selecionar o mês e clica aqui, ó, vai abrir uma cruzinha. Você clica nela e arrasta para baixo, ó. Eu vou arrastar aqui até dezembro, ó. Olha lá, ele já preenche. Aí aqui ele não vai dar o ano. Então o que você faz? Vem aqui, dá um Ctrl C e preenche aqui. Eu já vou deixar preenchido para vocês até dezembro de 2024. Mas a planilha não tem limite de anos. Então você pode usar essa planilha enquanto tiver linhas aí. E depois você também pode dar um Ctrl C e um Ctrl V, fazer uma planilha nova e usar a mesma planilha aí, a mesma estrutura. Mas aqui, só para você ter uma noção, ó, eu vou dar um Ctrl para baixo, ó. Olha quantas linhas tem a planilha aqui, ó. Você pode usar aqui, ó, tem praticamente aqui, ó, 1 milhão de linhas. Então você não precisa se preocupar aí com a questão da quantidade de linhas, se a planilha é limitada ou não é. Fechou? Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Façam um bom uso da planilha. No grupo eu vou estar disponibilizando para vocês a planilha, então o link está aqui na descrição, é só você acessar. E qualquer dúvida que surgir, pode deixar aqui nos comentários ou também dentro do próprio grupo, a gente vai trazer aqui para vocês aqui a solução, caso você tenha algum problema aí com a sua planilha. Fechou? O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Fui!